Olá para todos. Começamos agora então mais um estudo de introdução ao Antigo Testamento. Começamos agora o nosso 10º estudo já. Estamos chegando agora na nossa reta final da nossa série de estudos do Antigo Testamento. Quem sabe a gente vai ter coisas preparadas ainda para o futuro. O que será que Deus nos reserva? E hoje nós trataremos de um assunto muito interessante, que agora será a história de alguns dos reis, tanto de Israel quanto de Judá. E para isso a gente vai poder se utilizar um pouco de algumas coisas que a gente pegou na semana passada e a gente vai poder aplicar tudo isso agora nesse ambiente novo que a gente tem, que é o ambiente do reino dividido. E a gente vai poder ver então um pouquinho de como que cada um dos reinos agiu, como que foi a providência de Deus para cada um. E esperamos que Deus nos abençoe nisso. Então, pedindo para Ele, gostaria de iniciar o estudo orando. Então, peço que os irmãos me acompanhem em oração. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, porque o Senhor é esse Deus tão benigno, tão bom para conosco. E agradecemos pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale a nós através da Sua palavra, através daquilo que dela podemos aprender. Pedimos que o Senhor abençoe aqueles que ouvem, pedimos que o Senhor abençoe a este que fala e que todos nós possamos aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, aprender preceitos de interpretação que nos ajudarão a poder ter um pouco mais de ânimo na leitura das Santas Escrituras, Senhor. Crie em nosso coração uma vontade sempre de conhecer mais a Ti, de conhecer mais aquilo que o Senhor colocou para que conheçamos. E agradecemos a Ti por todas as coisas que o Senhor faz em nossa vida e agradecemos porque, como igreja, nós somos transformados, nós somos edificados por aquilo que o Senhor nos dá. Nós agradecemos e pedimos estas coisas no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, se os irmãos lembram de semana passada, a gente viu então o reino dividido, a gente viu o apogeu e queda de uma nação, de uma civilização. Então a gente viu o comecinho da queda, na verdade, né? A gente viu o apogeu por conta de que politicamente, geograficamente, a nação de Israel, ela teve o seu pico ali nos reinados de Davi e de Salomão. A gente viu as ênfases de cada um desses reinados. A gente viu que cada um desses monarcas, ele teve uma determinada missão que foi dada para ele, e depois disso a narrativa começa a mostrar os pecados dele, começa a mostrar certos lados que antes não estavam em foco desses monarcas. Então, a gente viu também o comecinho dessa secessão, desse corte, divisão do reino em duas partes. Então a gente viu que quando chegou Jeroboão e Roboão, primeiro Roboão e depois Jeroboão, houve essa divisão, porque Roboão ele colocou impostos muito altos no povo, que já eram muito altos na época de Salomão, e que a gente viu também que havia um certo descontentamento com o governo salomônico, né? Isso porque muitas das pessoas que apoiaram porque muitos dos reinos, né, que apoiaram o lado de Jeroboão, que foi aquele que gerou toda uma revolta para se dividir com Israel, essas pessoas eles fizeram isso um tanto baseados naquilo que Salomão já havia feito, que ele aumentou os impostos, colocou escravos mesmo do próprio povo para trabalhar nas grandes obras ali que ele empreendeu. E no final, aquela circunstância de divisão que a gente viu que já existia há muito tempo, desde do começo de Davi, na época de Saul, né, já havia um tanto desse antagonismo entre as tribos do norte e as tribos do sul. E isso só se consolidou muito mais fortemente, né, quando houve essa divisão. Então, Roboão foi esse que, de maneira muito pouco sábia, ele conduziu os negócios do reino no início de seu reinado, e logo se levantou Jeroboão contra isso, ele conseguiu dividir o reino, e aparentemente Roboão também não fez nenhuma investida no sentido de tentar apaziguar tudo aquilo. E agora a gente vai ver então a história, a história desses dois reinos, né? Eu utilizei o título
um conto de dois reinos, né, baseado numa obra clássica da literatura, que é um conto de duas cidades, né, do Charles Dickens. Mas a gente vai ver agora um conto sobre dois reinos. A gente não vai ver até o final a história desses dois reinos, o que nos mostra que a gente vai ter mais um momento, né, semana que vem sobre os reinos e depois mais um sobre o exílio e daí, quem sabe, depois disso a gente tem mais um sobre o período intertestamentário, sobre algumas curiosidades, algumas outras questões que possam ser levantadas sobre o Antigo Testamento. Então, primeiro houve essa secessão, né, essa divisão do norte, né? Então o norte quis declarar independência, conseguiu e foi dividido do sul. Quem conduziu isso foi Jeroboão, e nisso gerou-se uma guerra civil, que ela acabou durando 22 anos. Então foi bem traumático isso, porque uma guerra contra o próprio povo, né? Então você tinha pessoas lá que no ano anterior eram da mesma tribo, do mesmo povo, sobre a mesma coroa, o mesmo rei, e né, no momento agora estão em guerra uns com os outros. É muito triste isso. A gente viu, outro aspecto importante que a gente viu foi a velocidade que houve essa decadência dos reinos. Por conta de que praticamente, não foi literalmente, né, mas praticamente do dia para a noite houve essa divisão e praticamente do dia para a noite aquele Israel da época de Samuel, da época de Salomão, já não, de Samuel, perdão, de Davi e de Salomão, já não existia mais. Então foi muito rápido tudo isso, logo já veio a divisão do reino, logo já veio Jeroboão e né, veio os ciclos que a gente verá agora. Basicamente o que acontece é então que houve essa guerra civil, o norte tornou-se independente, porém o norte foi um país, um reino muito pouco estável, então houve muito pouca estabilidade política, territorial, enfim, no norte. Tanto que o tempo que durou o Reino do Norte foi mais ou menos 200 anos. Foi aproximadamente, pouco mais de 200 anos foi o tempo que durou entre todos os reis que a gente vê do Norte. E é importante isso na nossa leitura bíblica, porque se a gente não se atentar a gente não se atentar a esses detalhes de se essa passagem está se referindo ao Reino do Norte ou ao Reino do Sul, em que época que isso foi escrito, a gente vai ter muita dificuldade em interpretar a Bíblia corretamente. Então, por exemplo, se a gente pega os Salmos e a gente interpreta do mesmo jeito um salmo escrito por Davi e um salmo do exílio, por exemplo, a gente vai não é conciliável você interpretar da mesma maneira. Então é necessário que se tenha pelo menos um pouquinho de conhecimento histórico para saber o que estava acontecendo ao redor e por que foram proferidas aquelas palavras. Outra questão importantíssima é os profetas. Então houveram vários profetas que foram enviados aos dois reinos, ao Reino do Norte e ao Reino do Sul, e se você não sabe para qual reino que foi enviado, para qual reino que aquele profeta está falando, dificilmente você vai conseguir ter uma interpretação fidedigna do que o profeta estava se referindo. Por conta de que o desenvolvimento dos pecados que houve no Reino do Norte e no Reino do Sul foram em passos diferentes e foram de maneiras diferentes. Então, existem particularidades para os dois reinos, e eu acho que quem sabe a gente vai conseguir ver isso um pouquinho melhor na semana que vem, mas que essas particularidades tornam diferente os ambientes. Percebam que Deus ele vai tratar diferente dos pecados que aconteciam no norte e dos pecados que aconteciam no sul. E isso já se mostra porque pela própria sucessão de reis que houve no norte. Então o norte não foi um reino que foi abençoado por Deus. Ainda que Deus, vez após vez, falou que se o povo se humilhasse e o povo tornasse ao Senhor e fizesse aquilo que era correto, Deus abençoaria eles e eles poderiam tornar até aquela glória que antes eles tiveram, né, na época de Davi e Salomão. Porém, o Reino do Norte, desde o começo, já não se mostrou dessa maneira. Tanto que no final do livro você vê que existe uma lista, né, falando dos reis e quais que andaram no caminho do Senhor e quais que não andaram.
E de 19 reis que houveram no Reino do Norte, um total de 0 agradaram ao Senhor. Então é uma coisa muito grave isso, né? Muito sério essa questão. Então, desde o começo, perceba, Jeroboão, tendo feito, né, essa secessão e tendo ele se tornado o grande monarca do norte, a primeira coisa que ele fez é que ele não gostou das pessoas indo para Jerusalém. Então, muitos dos profetas, muito de crentes fiéis da época, vendo que a justiça estava ainda no sul, né, e que o culto instituído, o templo, tudo aquilo ainda estava em Jerusalém, estava reunido, né, onde era Judá. Jeroboão ele tomou algumas medidas, e foram medidas idólatras. Ele tentou criar um culto que fosse rival ao culto sulista. Então, no Reino do Norte, ele colocou bezerros de ouro em diversos lugares. Ele contratou sacerdotes fajutos para ali estar ministrando diante do povo. E o pior de tudo é que profetas alertaram ele. Então houveram pessoas que falaram para ele que ele estava errado e também, né, nada ele fez. Ainda assim, ele foi um grande estadista, por conta de que ele conseguiu tomar as atitudes que ele tomou na área política e mesmo nesse quesito religioso dentro de um prisma político interessante, por conta de que ele fez a mesma coisa que Davi conseguiu fazer, unificar o povo numa adoração, criar uma capital, no caso antes era Jerusalém, ele colocou em Siquém, agora a capital, e a escolha dele por Siquém foi muito parecida com a escolha que Davi fez. Que a gente viu quando Davi ele escolheu Jerusalém, ele pegou um lugar que tivesse menos atrito entre as tribos que lá haviam. E Siquém lá era essa cidade, por conta de que havia um histórico de culto lá, de eventos históricos lá, e também ela estava numa posição avantajada que era possível causar menos atritos com as tribos que faziam parte do Reino do Norte. Só que, ainda que ele tivesse unificado o povo na adoração, ele unificou na idolatria, né? Não era na adoração do Deus verdadeiro. Ele fez um povo idólatra ali no norte. Então, lá, né, cresceram essas práticas abomináveis diante do Senhor. Essas práticas como a questão das estátuas, da adoração feita nos montes, nos altos. E a gente viu esses tempos atrás por que isso é tão abominável. Porque isso estava ligado à adoração cananita, à adoração semita, né, daquela região. Que você tinha, por exemplo, o culto a Baal, e Baal ele era adorado nos altos. Então, quando você tinha o povo de Israel, que eles se reuniam para adorar a postes, aos altos, as esculturas, enfim, nesses lugares altos, era porque tinha a ver com essa idolatria dos outros povos. Então, Jeroboão, no final das contas, ele foi um péssimo rei, do ponto de vista do que a palavra nos fala. Porque ele não fez nada daquilo que Deus tinha mandado que fizesse. Ele não foi fiel, ele desprezou a aliança do Senhor. E pior ainda, ele tentou criar um culto que fosse rival ao culto no sul. E a Bíblia no final fala que Deus ele se desagradou dele. Eu tenho aqui uma tabelinha, deixa eu ver se eu consigo colocar para os irmãos. Não é essa aqui. A tabelinha é esta aqui, ó. Aqui. Esta aqui. Então a gente teve primeiro, aqui em cima, né? A gente teve então primeiro o reinado de Jeroboão ali em cima, e dá para perceber que esses aqui são os que a gente verá hoje, né? Os reis que nós veremos hoje. O reinado dele foi relativamente extenso, ele reinou por 21 anos, e ali na tabelinha tem também a relação que ele tinha com o rei anterior. Então, de Salomão, Jeroboão ele era servo dele.
não era filho, não era parente, não era nada, né? A gente viu que ele foi essa pessoa que ele se levantou e ele conduziu essa divisão dos reinos, né? Relação de servo, e ali está escrito I e F. I é para início e F é para final. Então, algumas vezes o rei ele vai começar bem e vai terminar mal. Só que no caso de Israel não teve nenhum. Todos eles começaram do jeito errado e terminaram do jeito errado. E o profeta que foi enviado para ele foi Aías, né, que foi o profeta que acabou exortando a Jeroboão. Ele foi sucedido então, né, voltando aqui, pelo seu filho, Nadab, que ele não teve um reino longo, né, o reino dele durou 1 ano apenas. Então Nadab, ele governou por pouco tempo, não, perdão, ele governou por 2 anos, né, tá, eu coloquei errado ali, perdão, irmãos, são 2 anos, do ano 910 até o ano 909. Lembra que, como é antes de Cristo, você conta ao contrário, né, a data com o número menor aconteceu depois da data com o número maior. Então, ele governou por 2 anos, mais ou menos, e ele já foi morto por Baasa, que foi o próximo rei que assumiu. Baasa, ele não era nada de Nadab, certo? E ele teve um reinado no qual ele conseguiu expandir um tanto Israel. E cabe colocar que quando foi feito, né, a divisão do norte para o sul, entre as tribos, né, do norte e do sul, Jeroboão especialmente ele perdeu alguns territórios. Então os edomitas, os filisteus, povos lá, eles acabaram que se afastaram, né? Perdão, se libertaram ou pediram, saíram do domínio que antes você tinha. A gente viu esse quase cetro de ferro, né? Que Salomão ele tinha essas políticas muito pesadas, as quais ele mantinha, e quando houve essa divisão, o poder político naturalmente foi minado, tanto do norte quanto do sul, o poder religioso também, né, a capacidade do povo se regenerar por estar debaixo da aliança do Senhor, estar debaixo da bênção do Senhor, tudo isso foi perdido. Em grande parte, né? Então o território ele acabou se esfacelando um pouco. Porém, Baasa ele conseguiu expandir um tantinho, um pouquinho só, mas não muito, né, de Israel. E ele perdeu também um tanto por conta desse êxodo, né? Porque também em Baasa houve um êxodo muito grande de pessoas para Judá, por conta de que antes, né, houve inclusive perseguição a pessoas que eram do Senhor. Então, percebam como esses reis, eles vão e tomam decisão errada após decisão errada. E é a partir disso que a Bíblia ela vai pautar a análise feita do rei. Então, é feito como se fossem alguns testes com relação às atitudes do rei. Então, se o rei ele retirou os postes ídolos, se ele se importou com o culto ao Senhor, se importou com a aliança de Deus, e se ele retirou os altos, né, os lugares altos. Então veja que no final da leitura de cada rei é colocada um parecer sobre ele. Olha, ele não fez isso, também não fez isso. E às vezes vai dizer, ó, fez como o seu pai tinha feito. Então, esse foi, né, esse terceiro rei ali de Israel, e dá para perceber então que esses reinados aqui eles são deveras curtos. Então você tem aqui Nadab, que ele teve um reinado muito muito curto, Elá, que teve um reinado muito curto, Zimri, Acasias, né, mesmo Jorão, 11 anos, né, um tempo muito muito pequeno. E houveram muitos golpes nessa época. Então uma pessoa matava a outra, daí chegava lá e matava todo mundo, a família real. Foi um reinado muito problemático, né? E para Baasa foi enviado Jeú como sendo seu profeta, né? Que falou para ele, ó, você está errando, você está pisando na bola. Enfim, né? E daí, seguido então Baasa por Elá, e Elá, ele também reinou por 2 anos. Mais uma vez eu coloquei errado ali, né? Porque ali eu coloquei para ele subtrair, né, a data pela outra, mas ele reinou nos 2 anos, né? Não foi entre esses 2 anos. Então, assim, ele teve esse reinado de 2 anos, ainda que esteja escrito 1 ano lá. E ele foi assassinado por Zimri, que era o capitão, né, do exército.
aquela época. E aqui já vai surgir uma figura importantíssima nessa história, e os irmãos que já acompanharam o livro dos reis, os livros dos reis, percebem, né, a primazia que a palavra dá para esse profeta, que é Elias, que ele foi o profeta que foi enviado para essa época, para esses reinados. Então, desde Zimri, Omri, Acabe, todos eles acabaram interagindo um tanto com Elias. Posso até puxar um pouquinho mais para cá, acho que vai ajudar. Aí, melhorou, né? Então você tinha Elias, e Miqueias também foi nessa época, entre 885 e 853, que ele apareceu lá, né? E que ele, né, exerceu seu ofício profético. E Zimri, então, foi esse que teve um reino muito pequeno, certo? Zimri, aqui está correto, porque ele reinou durante esse ano de 1885. Porém, o reino dele não foi durante o ano todo, ele reinou apenas por 7 dias, e ele acabou sendo morto por Omri. E ele foi rivalizado por Tibni, que era uma outra pessoa que se levantou contra o reinado, né, e tentou dar um golpe lá, mas no final acabou que o povo acabou se unindo, né, do lado de Zimri. E depois disso, então, veio Omri, e Omri, ele fez a maior dinastia e a mais notória dinastia do norte. Ele teve um sucesso político interessante também. Então ele retirou a capital, que antes ela era lá em Siquém, e ele colocou essa capital agora em Samaria, então já vê essa diferença. E ele teve uma relação com os povos estrangeiros muito prolífica, né? Ele conseguiu ter boas relações com os povos estrangeiros. Ele foi um bom militar. Ele perceba que ele era capitão, né? Então ele conseguiu ter essa sabedoria para poder organizar militarmente bem o povo. E ele foi um diplomata também, né, muito bom. Vendo sobre os comércios, né, que ele teve com outros povos, ele, do ponto de vista político, ele foi um bom governante. Porém, né, de acordo com a aliança do Senhor, nada disso serviu. Ele sujeitou os moabitas também, então ele conseguiu reaver um pouco desse território que havia sido perdido. Só que nessa época começou a aparecer uma nova nação, um novo povo no ambiente internacional que estava se levantando. Então lá no horizonte tinha um povo ali que assim bem insignificante, mas que já estava começando a crescer e ter notoriedade, que era a Assíria. Então é importante isso porque essas relações internacionais elas vão acabar definindo um tanto do passo que haverá no futuro com o povo de Israel. E assim, Omri, ainda que ele tenha sido esse capitão, né, ou melhor, esse governante politicamente muito bem sucedido, a pecaminosidade dele foi muito maior do que a dos antecessores dele. Então, a questão de perseguição aos profetas do Senhor, perseguição as pessoas do Senhor verdadeiramente, o estímulo à apostasia, à idolatria, né, foi algo que marcou, então, o governo dele. Omri, ele foi sucedido pelo seu filho, muito conhecido também, muito importante na narrativa bíblica, porque a Bíblia especialmente vai falar mal dele, que foi Acabe. Que Acabe ele se casou com Jezabel de Sidom, então perceba, né, como o povo tinha uma boa relação já com os fenícios naquela época. E Acabe ele fortificou muitas cidades e ele não apenas ele permitiu a adoração a deuses estrangeiros, como ele instituiu a adoração a Baal. Ele importou também muitos profetas para Israel. A gente viu em momentos do passado, quando a gente viu lá com Balaão, que naquela época havia disso, de você ter
guildas, ainda que não houvesse, né, essa organização que é medieval, mas assim, acho que uma expressão melhor, havia organizações, né, de profetas estrangeiros naquela época, dos quais Balaal foi um deles, né? Aparentemente foi contratado mesmo. O pessoal conhecia uma escola de profetas lá, chamaram Balaão e Balaão ele foi contratado, né, para amaldiçoar o povo de Israel, como a gente viu anteriormente. E Acabe, ele possivelmente chamou, né, pessoas desses profetas notoriamente conhecidos em outros lugares, e isso também muito influenciado pela esposa dele, né, que era Jezabel. Jezabel também a palavra fala especificamente mal, muito mal sobre ela. E ele especialmente ele fez muito mal aos olhos do Senhor. Então percebam que essa questão de relações internacionais é interessante. Porém, ela é uma propensão muito grande havia para o povo de eles importarem os deuses do exterior, que eles vez após vez faziam, né? Então isso aconteceu lá com Salomão, que Salomão nas suas diplomacias, né, casou-se com centenas e centenas de mulheres, e agora também a gente vê isso se repetindo com Omri e com Acabe, né? Então nessas relações internacionais não tem problema a relação internacional em si. O problema é que nisso acaba se abrindo e trazendo esses deuses estrangeiros, que foi o que o povo fez vez após vez. E nisso também aparece agora, né, mais especialmente o profeta Elias, que então ele vai profetizar, ele começa, né, a carreira dele aparece mostrando como ele profetizando a seca, e Elias ele era quase um eremita, né? Porque ele aparece do nada na narrativa, você não tem uma introdução a quem era Elias. E Elias, ele já ele já aparece adulto na cena, né? Você não tem muitas informações do passado, ele já aparece profetizando seca, né? Daí depois disso ele passa 3 anos um tanto oculto, sendo alimentado por povos. E enquanto isso, Acabe ele, né, matou diversos profetas. Então Elias ele teve uma um, um, um ministério muito frutífero a tal ponto de que ele conseguia treinar outras pessoas na palavra do Senhor, treiná-los na, na lei e na boa doutrina, né? Inclusive é chamado de uma escola de profetas. Até tem uma cena, né, que você tem 100 profetas que estão escondidos, né, num porão. Eles eram reunidos formalmente numa instituição, isso é interessante. E isso acontecia em Samaria mesmo, no Monte Carmelo, que é importante também na vida de Elias. A gente vai ver que vez após vez ele acaba voltando para aquele lugar. Mas Acabe não estava nem aí, né? Acabe mandou matar os profetas e ficou por isso, né? Acabe, então, ele começa com essa guerra agora contra a Síria. Então perceba que se no reinado anterior a Síria ela estava se levantando, agora a gente tem já um povo guerreável, né? O que já está dando algum problema, alguma alfinetada, né? E, né, em certa guerra, Acabe acaba sendo morto por uma flecha perdida, que é uma história muito interessante, né? Muito interessante na Bíblia, por conta de que Acabe ele tinha é, ele tinha vestido, né, o rei de Judá com as vestes reais para que pensassem que ele era o rei e que Acabe não ia morrer, né? E daí acabou que quando chegaram os inimigos, eles reconheceram quem que estava vestido na roupa e não vamos fazer nada com esse cara aqui, que ele é o rei. Aí ficou por isso, só que aí uma hora um cara deu uma flechada a esmo, assim, no ar e acabou que penetrou Acabe e ele morreu com uma flecha perdida. Acabe então ele é sucedido por Acasias, e Acasias também teve um reino muito pequeno. Aqui agora está certo, Acasias ele reinou por 1 ano, e ele prestou cultos a deuses pagãos, e isso trouxe por sobre ele, por sobre o povo também, o juízo divino. E quem sabe, né, na fala de Elias com Acasias tenha sido a última vez que Elias esteve diante de um rei, porque logo depois já é narrado a morte de Elias, né, ou a saída de Elias da narrativa bíblica, né? Então, estava Elias e estava
um de seus discípulos, Eliseu, e Eliseu ele vai, ele vendo que já estava chegando no fim, né? Eliseu ele pede que ele tivesse a porção dobrada da bênção, do espírito que havia em Elias, né? E nisso ocorre aquela cena que a gente conhece, né? Na qual aparece uma carruagem de fogo ali e Elias é levado aos céus no redemoinho. E ficou então Eliseu, e Eliseu ele teve uma participação também muito interessante, muito especial na narrativa profética, por conta de que Eliseu ele executou inclusive o dobro de milagres do que os que são registrados de Elias. Isso é muito interessante. E Eliseu também, aparentemente, ele conduzia então também essa organização de profetas de Israel, por conta de que a gente vê que em certos momentos, né, você tinha pessoas lá que eles não tinham o que comer e eles precisavam comer, né, tinha só plantas venenosas lá, cozinharam, enfim, e Eliseu opera um milagre lá para para que o veneno, né, aquilo que faz mal naquelas plantas, fosse retirado. Aparentemente, né, isso, a ocasião na qual ele estava era com esses profetas. Também quando eles estavam cortando madeira, né, para certas obras, que o cara acabou perdendo o, o machado, que ele vai lá e consegue fazer o machado flutuar. Isso tudo com a bênção do Senhor, né, esses milagres operados por Eliseu, com a bênção do Senhor. Então, Eliseu ele tem essa narrativa muito especial também na narrativa bíblica dessa época. Posteriormente, então, a gente chega no último rei que a gente vai ver de Israel, que é Jorão. E Jorão, ele foi um rei cujos moabitas ameaçaram o reinado dele. E ele, nessa época, ele teve numa guerra intermitente, né, que começava um pouco e terminava. Tinha um pouquinho de trégua, um pouquinho de ataque, né, entre guerra e paz, alternando entre Síria e Israel. Então, percebemos que a gente agora, o contexto internacional ele volta a ter muita importância, né, na narrativa bíblica. Que a gente viu que em Davi ele conquistou muitas coisas, então Davi ele foi muito mais ativo nas guerras do que se defendendo de guerras. E Salomão muito menos, né? Salomão ele não empreendeu guerras sérias durante o reinado dele. Porém, a partir de agora, no reino dividido, a gente já tem esse clima de guerra, pós-guerra, golpes de Estado e toda essa política tão feroz que a gente vê na antiguidade. E agora Israel está sofrendo ataques de outros povos. Agora Israel está como vítima, né? Não mais como esse baluarte, essa primazia dentre os povos, como havia sido prometido e como teria acontecido caso o povo se humilhasse e o povo tornasse ao Senhor. Mas como não foi o caso, né, a gente percebe que todos os reis ali foram maus. Então o profeta, né, que falou para Jorão nessa época foi Eliseu, e Eliseu, ele também, né, como a gente viu, ele tem esse aspecto primaz, e nessa época também foi quando Ben-Hadad, e a gente viu também um pouco dessa mitologia dos povos daquela região, né, dos povos da Palestina, que Haddad era inclusive uma divindade, né, relacionada a Baal. Então você tem Ben-Hadad, né, Ben é filho de Haddad. Então você tem esse rei da Síria que está relacionado com essas divindades. Então ele acabou por cercar Jerusalém, só que na ocasião ele acabou se retirando milagrosamente, né? Eles acabaram ouvindo como se fosse um exército muito imponente, um exército muito grande, e ficaram com medo, acabaram partindo. Só que isso aconteceu, né, naturalmente em Jerusalém, né, não no norte. Só que Eliseu ele teve essa participação nesse episódio, se eu não me engano. Perdão, irmãos. Então, Jorão, ele tentou, quando ele percebeu que essa pequenininha derrota da Síria, Jorão ele tentou capturar Ramote de Gileade, que tinha sido retirada do povo. Se os irmãos lembram, era pro leste do Jordão,
e nisso ele foi ferido na batalha, conseguiu se recuperar, só que ele acabou posteriormente morrendo novamente em batalha, ferido, e ele morre no campo que Acabe ele tomou de Nabote, né? Então foi um pecado também que Acabe cometeu, que ele queria comprar um campo, o cara não queria vender, daí ele foi lá, deu cabo no cara e ficou com o campo. E foi nesse campo que Jorão, filho de Acabe, acabou por morrer. Então, é isso que acontece. Acasias também ele morre, né, nessa guerra. E Jezabel ela também morre. Só que Jezabel ela morre caindo de uma janela, né? Só que aqui a gente percebe que é cumprido então o juízo que havia sido prometido para Omri, que era que a descendência dele teria sido retirada da terra. Então é muito. Percebam como é muito sanguinária essa história do Reino do Norte. E a gente chega então agora em um outro episódio da história, que a gente está aqui agora no reino de Judá. Judá foi um pouquinho diferente, certo? Eu quero só ressaltar que eu não coloquei todos os reis ainda, a gente está vendo uma parte deles, a gente vai ver outros também semana que vem, certo? Por conta que senão seria muita coisa para a gente expor num dia apenas, né? A gente tem o Reino do Sul, então agora a gente vai voltar no tempo. Se a gente viu toda essa história do Reino do Norte, a gente vai voltar então aqui nessa época de Roboão, Jeroboão. A gente vai ver um pouquinho do Reino do Sul e daí semana que vem a gente toma a partir dessas narrativas, certo? Então Roboão ele foi uma pessoa que ele se mostrou devoto até o reino dele estar formado, só que depois disso ele acabou apostatando. Então tem um errozinho na minha tabela, desculpa. Ele começou bem e terminou mal. O profeta que foi enviado para ele foi Semaías, ele reinou por 18 anos e o grande pecado dele foi a idolatria, assim como de muitos outros reis, né? Ele ficou firmado e ele apostatou, né? E ele teve essa característica do reinado dele que foi de constante guerra com Israel. Então houve essa guerra civil e ele entrou em guerra, né? Estava em guerra com o povo do norte. Percebam, se você for olhar aqui nesse gráfico, aqui nessa tabela, a relação de todos os reis é familiar. Então você tem a mesma linhagem de Davi continuou no trono em Judá. E isso é interessante porque você vê a diferença disso para o Reino do Norte, né? No Reino do Norte você tinha lá o general que matava o rei, daí enfim, né, todo esse rebuliço que acontecia. Roboão, ele é seguido por Abias, que também empreendeu guerras com o norte. Então, semana passada a gente terminou falando que essa divisão dos reinos ela acabou redundando em 2 gerações de guerras, né? Então, no Reino do Sul foi isso que aconteceu, né? Houve essas 2 gerações de guerras. Teve Roboão, Abias nessa guerra civil. E Abias ele conseguiu conquistar um pouco algumas cidades que haviam sido perdidas, como Betel, Efron e Gessaná. Só que o erro dele foi também o inclusivismo religioso. Então ele chamou, né, muitos dos reis apóstatas, né, perdão, dos profetas, falsos profetas que haviam, enfim. Ele tentou, né, fazer essa junção da religião do Senhor com as religiões ali da época. Ele foi seguido então por Asa, que era o filho dele, que muito provavelmente Asa ele começou muito jovem no reino. Ele reinou por 41 anos, então se você começar muito velho, você não tem 41 anos para reinar. Só que especificamente a mãe dele, Maaca, ela agiu como uma rainha-mãe, uma tutora, né, por 14, 15 anos, né? Então provavelmente ele estava nessa tenra infância ou era muito novinho quando ele começou quando chegou para ele essa bola, né? Quando foi para ele a bola do trono. Só que posteriormente ele assumiu então o reinado e reinou durante esses 41 anos totais. Ele foi um rei especialmente diferente dos outros porque ele removeu os altares dos outros ídolos, dos Baalins, enfim. E ele removeu também os lugares altos. Então ele reinstituiu esse culto
em Israel. No ano 14 do reinado dele, ele foi atacado pela Etiópia, que vinha do sul, e só que, graças a Deus, eles conseguiram repelir os invasores. E ele encorajou o povo a servir a Deus, a servir a Yahvé e a Deus, ao Senhor, somente. E isso é interessante porque foi no reino dele, então, que muitas pessoas vieram do norte, porque foi nesse momento que então caiu a ficha. Você tem um rei que está fazendo aquilo que pode, está fazendo aquilo que é correto no sul, e no norte a gente viu então todo esse clima de impiedade que havia lá, né, entre guerras e todas essas relações, né, do pior tipo de dessa política maquiavélica no norte. Baasa também, ele conseguiu, perdão, nessa época, o que aconteceu foi que Baasa, do norte, ele fortificou a cidade de Ramá, e Asa, ele considerou isso como sendo algo agressivo, porque a cidade de Ramá, ela era caminho para a entrada para o sul. Então isso foi interpretado como sendo uma, uma tentativa de guerra, só que acontece que a maneira que Asa ele agiu foi errada, porque ele pegou prata e ouro do templo e enviou para o rei da Síria, na esperança de que esse rei da Síria ajudasse ele, né? Ajudasse na empreitada. E nisso, esse rei Ben-Hadad, que a gente viu, quando a gente estava vendo a história do norte, a gente viu que ele deu problema pro norte, e um dos motivos foi esse. Porque Ben-Hadad, então, da Síria, ele vai e ele toma certos territórios do norte. A gente viu agora há pouco que o norte tinha perdido certos territórios, né? E o profeta Ananias, ele condena tal atitude. E, mais uma vez, irmãos, eu peço perdão porque o final da vida dele, tá tudo errado esse meu quadrinho que eu não fiz ele inteiro, eu peguei de outro lugar, desculpa, irmãos, tem que verificar melhor a fonte das tabelinhas que eu pego. Mas, é, ele terminou mal, né, porque a gente não tem nenhuma evidência de arrependimento por parte de Asa. Até pelo motivo de que ele acabou encarcerando Ananias, né? Então imagine um profeta, né, ser encarcerado pela mensagem que ele passou do Senhor. E cabe uma curiosidade, vocês percebam que a gente tem alguns nomes que são muito parecidos. Então você tem, por exemplo, Roboão, Jeroboão, Asa, Baasa. Por que será? Será que os pais ali tinham muito pouco nome para colocar para os filhos? O que que era? Não era isso. Esses nomes que a gente tem, ou né, esses mais especificamente, a gente suspeita que eles sejam nomes reais. Então, muitas vezes, o rei, o monarca, ele tinha esse nome que não era o nome de batismo dele, porém era o nome que ficava registrado como um nome do rei, que ia definir o reinado dele, enfim. Que isso era comum, né, na época, os reis faziam isso, né. Eu acho que acho que o exemplo mais próximo que a gente tem disso hoje é o papado, né? Você tem os papas, né? Então você tem o Papa Leão, né? O nome do homem não era Leão. Ele era uma figura pro leão da tribo de Judá. Só que eles, né, esse pessoal, esses ímpios aí, eles pegaram, roubaram esses títulos e nomes, enfim. Mas, né, não tô falando do rei, né? Tô falando do Papa, mas enfim. Então, esses reis eles tinham essa prática de ter esses nomes diferentes. E esse exemplo do Papa acho que é o mais próximo de nós hoje. Asa, então, ele foi seguido por Josafá, que ele foi um bom rei também. Ele reavivou as reformas religiosas que tinham sido começadas em Asa. E ele, não apenas isso, mas ele enviou líderes para que ensinassem a lei para o povo. Isso é importantíssimo, porque se não é feito isso, você tem uma dissociação entre aquilo que é teórico e aquilo que o povo pratica. Porque você pode instituir uma reforma religiosa, só que se o povo não for ensinado e o povo não for submisso a isso, a reforma não vai servir de muita coisa. A gente vai ver isso posteriormente aqui em Judá, que
parece até injusto quando a gente lê na palavra, né? Que a gente tem posteriormente um rei que ele faz muitas coisas acertadas, que ele vai, ele remove os postes ídolos, ele recupera a adoração ao Senhor, faz tudo certinho, só que no final o filho dele vai lá e já é um péssimo rei, daí já vem o exílio babilônico. E a gente fica pensando por quê? É porque no sul, o que mais especificamente definia o sul era o legalismo. Então, quando eram feitas essas reformas, não eram reformas no coração do povo, mas eram reformas externas. E isso vai explicar, e aqui é importante a gente ver o desenvolvimento, que a gente vai estudar ele até a gente chegar no Novo Testamento. Que o que caracterizava o povo do sul era esse legalismo. Se a gente fizer os ritos que Deus nos deu, a gente vai ser abençoado. Eles foram levados para o cativeiro babilônico. A gente vai ver isso, se Deus permitir, na semana que vem, ou na semana que vem na próxima. Foram levados para o cativeiro babilônico, e lá no cativeiro babilônico eles aprenderam a estabelecer sua identidade nacional, que isso era importante. Então eles abandonaram outros deuses, se reuniram em torno da divindade de Yahvé. Só que nisso, mais ainda, o legalismo começou a se aflorar. Porque lá, então, eles começavam a sentir saudade dos ritos que eles podiam praticar em Judá e não mais conseguiam, no Reino do Sul, né, conhecido como Judá, a gente já viu isso. E é porque tem a diferença, né, da tribo de Judá especificamente do reino de Judá, que reino de Judá era duas tribos, a tribo de Judá é só uma. Mas enfim. Então, né, voltando nesse parênteses, lá eles sentiram então essa falta daquilo que eles faziam em Judá, e quando eles acabaram retornando, o que ficou gravado na mente deles era esse aspecto de que a gente faz os ritos, Deus abençoa. E isso explica, em grande parte, por que é que no Novo Testamento essa questão da religiosidade fria, ou melhor, dá até para dizer da irreligiosidade do povo, que só faziam ritos, só faziam essas coisas externas, por que isso é tão pronunciado quando Jesus veio? Porque é um desenvolvimento disso. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar é como certos movimentos que a gente percebe na Bíblia, eles têm uma raiz muito mais antiga do que quando eles estão mais pronunciados. Só um segundo. Então, mesmo essa questão do legalismo, né, ela acaba sendo desde já pronunciada no Reino do Sul. E então esse foi o reinado de Josafá. Ele teve também bastante prosperidade política, ele fortificou muitas cidades e ele conseguiu ter relações bastante amistosas com Israel. Né? Até na batalha que Acabe ele foi ferido, Josafá estava presente, estando lá. Então ele teve até essa questão de paz, né, com esse irmão problemático que ele tinha, né, que o reino tinha. Foi sucedido então por Jeorão, que foi filho dele, e ele acabou governando Judá por... Eu vou tirar a tabelinha. Acabou governando Judá por 8 anos. E o governo dele, ele foi pacífico, né? Ou melhor, perdão, o governo de Judá, que era ali em Josafá, ele foi substituído por um verdadeiro banho de sangue. Então, assim que ele chegou no poder, o que ele fez? Ele assassinou todos os irmãos dele, porque podiam ser pretensos ao trono. Olha que interessante, né? Então, essa questão de barbaridade maquiavélica não era exclusiva do norte, não. Ele também foi repreendido por Elias, né, em cartas que provavelmente chegaram para ele, né? Esse é o registro que a gente tem. E ele defendia Acabe e Jezabel. Então perceba que, né, Jeorão foi muito problemático, né? E Edom nessa época também se revoltou, e os filisteus e os árabes também acabaram se revoltando e acabaram dando problema para o povo de Israel nessa época.
Jeorão, ele foi sucedido então por Acasias, que ele reinou menos de um ano, porque todos os outros filhos de Jeorão tinham morrido, né? Perdão, eles tinham sido mortos pelos árabes. E então Jeorão tinha matado os irmãos de Jeorão, né? E os árabes mataram os filhos de Jeorão nessas guerras. E só sobrou Acasias e Acasias acabou reinando. Mas pouco tempo depois ele acabou morrendo em Meguido. Ele não teve filhos e acabou que no final a Thalia, a mãe dele, ela acabou reinando. E a Thalia reinou por 6 anos, que era então essa parte da família real. Então esses são os destaques que a gente tem para essa semana sobre essas tribos, né? A tribo do norte e a tribo do sul. E eu tenho aqui uma relação, uma imagenzinha aqui pra gente ver, que eu acho que quem sabe a gente consiga pensar um tanto. A gente consiga. Peraí, só um segundinho, gente. Aqui. Que quem sabe isso nos ajude um tantinho a. Peraí, onde que eu consigo ficar? Acho que eu vou ficar aqui um pouquinho menorzinho. Será que dá pra ficar. Aí. Aí, eu vou ficar bem pequenininho aqui. Aqui a gente tem uma exposição dessas duas tribos. A gente tem a tribo do sul e a tribo do norte. Então, alguns detalhes que a gente consegue perceber aqui. Vocês percebam que os reinos aqui do sul, eles têm um reinado mais longo. E a gente percebe também que a relação entre eles é uma relação de pai para filho, é uma sucessão legítima do trono. Porém aqui, percebam, olha só essa parte aqui. Percebam quantos reinados que a gente tem nesse pouco tempo aqui, certo? Então isso mostra então essa diferença de intermitência, né, como característica dos reinados. E a gente tem também a questão dos profetas, que é por isso que é importante a gente estudar um pouco o livro que a gente está lendo da Bíblia antes da gente ler ele. Por conta de que, perceba, a gente tem certos profetas aqui, então, por exemplo, Jonas. Jonas estava nessa época aqui, ainda nessa primeira parte do império, né? Perdão, dos reinos. Jonas foi nessa época, né? Ele não foi específico para esses reinos, ainda que a mensagem dele servia para esses reinos. Amós também estava aqui. Então, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias... não, perdão. Amós, Obadias, Jonas, né? Então você tem Amós, Obadias, Jonas. Então os dois estavam mais ou menos na mesma época, só que não tão contínuos, né, na Bíblia que a gente tem. Né? Então, Oséias, Joel, daí tem o livro de Amós, daí Obadias e Jonas que aparece então. É importante na hora do nosso estudo, quando a gente está fazendo nosso exercício devocional, quando a gente vai estudar a Bíblia, ou mesmo na tua leitura contínua que você fizer da Bíblia, é importante, especialmente para os profetas, se pergunte sempre isso. Na época de qual rei que ele estava e o que estava acontecendo nessa época. Né? Se você achar um tanto de dificuldade para achar mais informações sobre isso, só de você entender um pouco do contexto, o que estava acontecendo, já é importante, mas especialmente se o profeta ele foi enviado para a tribo do norte ou para a tribo do sul, que é assim o que vai pautar muito especificamente o que vai ser a jornada desse profeta, entende? Inclusive Jonas. Por que eu falo que Jonas ele não foi enviado para a tribo, só que Jonas ele não foi enviado para o reino, só que ele serviu para o reino? Porque Jonas, o ministério de Jonas foi um ministério que humilhou muito a atitude de Israel. Então você tem um povo nada a ver, entendeu? Um povo ímpio, um povo lá de longe, os ninivitas. Aonde que fica Nínive? Então, não aparece antes na narrativa. A gente não é uma, sabe, não é igual a gente viu tanto dos filisteus, a gente viu Edom, certo? Os ninivitas, quando aparece, Jonas falou que ia para Nínive,
mas ele acabou né, tentando fugir do Senhor. A gente às vezes fica meio perdido, né? Mas a ideia aqui é o seguinte: perceba que mesmo um povo lá de longe, nada a ver, um povo ímpio que não conhecia a palavra do Senhor, esse povo ele pode se contristar com aquilo que fizeram e ainda assim o povo de Israel não o fazia. O povo de Deus, o povo que recebeu a lei, que recebeu os profetas, não se contristava, não se arrependia. Mas um povo lá do norte, ao receber uma mensagem meia boca, certo? 40 dias, então virá destruição. Ao receber essa mensagem, eles, né, se contristaram, demonstraram né, remorso pelas coisas que fizeram. E no final a mensagem do livro é essa, que a salvação ela pertence ao Senhor, né? Deus ele salva quem ele quiser, ele faz o que ele quiser, né? Ele salva da destruição o povo que ele quiser. E então perceba como é importante esse aspecto do ministério, porque se a gente vê então toda essa impiedade, toda essa injustiça, tudo isso que estava acontecendo nesses reinos, então a gente consegue interpretar um pouquinho melhor a mensagem dos profetas. E são essas características, certo? Semana que vem a gente vai ver, então, depois a gente vai ver um apanhado aqui sobre os reis, certo? A gente vê que, de um lado, a gente teve só reis que foram maus, e do outro lado a gente teve alguns que foram bons, né? Especificamente eram 8 reis de Judá que foram bons, de 20, 8 foram bons, e de Israel, de 19, nenhum deles agradou ao Senhor. E a gente tem mais uma questão também aqui. Esse aqui eu esqueci de abrir. Tem mais uma imagem aqui para eu colocar para os irmãos. Isso aqui ele vai colocar mais próximos profetas de qual que era para Israel e para Judá. Posso até tirar um pouco minha câmera aqui. Então dá para a gente perceber aqui que muitos dos profetas eles tiveram o seu ministério um tanto sobreposto. Então a gente não viu isso aqui essa semana, né? Mas a gente vê aqui então, por exemplo, Naum, Isaías, Micael, todos eles foram nessa época aqui de na verdade a gente já viu, né? A gente tem aqui Acaz, que é sucedido então por Ezequias, né? A gente vai ver isso acho que semana que vem, então. Perdão, irmãos, a gente não viu ainda. O Acaz aqui é o Acaz do Sul, não é o Acaz. Eu me confundi com... Eu me confundi, irmãos, perdão. Mas enfim, aqui ele mostra então essa comparação do ministério profético. Então, aqui em cima a gente tem Miqueias, perceba Miqueias e Elias aqui numa época parecida, certo? Aqui Jonas, Amós, Oséias também aqui. Então Oséias acabou presenciando um pouco dessa questão do povo ser levado para a Síria. E aqui a gente vai ver então semana que vem, mas a gente já pode ter um pouco da visão panorâmica, que a gente entende então um pouco o nosso cronograma do que vai acontecer. Eu tinha comentado no começo desse estudo que o reino de Israel ele durou então mais ou menos por pouco mais de 200 anos. Então eles foram levados para a Síria, que foi então esse primeiro exílio, que foi para o reino do norte, o reino de Israel. E a gente tem o reino do sul, que então aqui eles são levados para Babilônia. E isso aconteceu mais ou menos no espaço aqui então de 100 anos, né, entre acontecer isso aqui e eles serem então levados aqui. E o exílio babilônico aqui também, ele não foi apenas em uma etapa, ele foi em várias. Então, na primeira etapa, Daniel e seus amigos são levados, depois Ezequiel e mais 10 mil são levados, e depois a gente vai ver também um pouco do contexto geopolítico dessa época. O templo aqui ele é destruído. E, semelhantemente também, o retorno também ele não se deu de maneira única, né? Então, a gente tem 3 retornos também. E é por isso que é importante também a gente ter isso em mente, porque a gente percebe as diferenças do retorno que Esdras encontrou e que Neemias
encontrou. E aqui, então, nisso a gente já vai fechando o nosso Antigo Testamento, né? Assim que a gente chegar aqui, a gente já vai estar, então, no final da história do Antigo Testamento. Então, meus irmãos, é isso. Eu espero que tenha sido bom para os irmãos, espero que tenha sido útil. E a gente se vê na semana que vem, certo? Para o nosso estudo, então, que a gente vai ver essa segunda parte dos reinados. A gente vai começar, quem sabe, nessas histórias de exílio. Então, terminando o nosso estudo, como sempre, nós terminamos com uma oração. Então, oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai amado, te agradecemos pela tua misericórdia, agradecemos pela tua palavra e por aquilo que nós pudemos aprender hoje do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ensine cada vez mais sobre a tua palavra e que tudo isso produza frutos na tua igreja, Senhor. Que aqueles que ouvem, aqueles que vêm a conhecer estes estudos tenham proveito disso. Seja na hora de ensinar seus filhos, seja na hora de ensinar crianças na igreja, enfim, Senhor, não sabemos até onde essa mensagem chegará, né? Se, quem sabe, alguém que vai dar algum estudo, alguma coisa possa ser beneficiado por isso aqui, seria uma grande bênção, Pai. Por isso nós agradecemos e agradecemos porque o Senhor utiliza mesmo as coisas mais humildes, as coisas mais com menos habilidade, né? O Senhor usa mesmo isso para a tua honra e para a tua glória. Por isso pedimos, Senhor, que o Senhor utilize este estudo, utilize isso que nós temos aprendido, isso que nós temos estudado para a tua honra e para a tua glória. Nos abençoa agora conforme terminamos o nosso dia. E é isso que nós pedimos, rogamos, agradecemos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Hoje nós não teremos nosso Q&A, como de praxe, não teremos novamente. Então, um grande abraço para todos, que Deus esteja cuidando e um bom resto de noite aí para todo mundo. Até mais. Até semana que vem. Aviso, né? Semana que vem, às 21 horas, na página da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Um grande abraço a todos.